É muito legal Nossa, ouvir essa negócio história, porque é impressionante, isso, dá sim, sim. vontade de sentar aqui com o Pedro e ficar, mas assim, nesse primeiro dia nessa fábrica, e aí você tem contato com os, porque é isso que a gente quer saber, Não, né? é Aí você tem verdade. contato com todos os pilotos, por exemplo, os pilotos hoje da temporada 2023, você conversa com eles, ou é meio separado cada setor, porque às vezes, sei lá, a gente trabalha na TV, né? O pessoal fala, ah, você conhece todo mundo? Você encontra o Datenão lá e fica batendo papo no corredor? Nem sempre é É assim, porque verdade. existem várias áreas, tem a parte do esporte, a parte do jornalismo, enfim. Como é que é na Fórmula 1? Eu fico pensando, é um galpãozão, tá todo mundo junto, no final tem aquele happy hour ou não? Aquele churrasco. É, sei lá, na sexta tem alguma coisa. Então, o escritório técnico, o Design Office, é um open space, então está todo mundo lá dentro. Porque, digamos assim, que o que eu faço, eu preciso falar com o pessoal da suspensão, preciso falar com o pessoal da aerodinâmica. Então, digamos assim, está todo mundo dentro do mesmo escritório. E dentro desse escritório também está o pessoal que segue, digamos, a parte da pista. Os engenheiros de pista, os engenheiros de performance, eles também estão lá, está todo mundo junto. Então, por exemplo, os pilotos, eles entram uma corrida e outra, eles vêm lá na fábrica, vêm lá no escritório, então você acaba batendo um papo com eles e, enfim, tem essa proximidade. Mas, digamos, trabalha todo mundo junto, na parte de projetação do carro. E desses pilotos, Pedro, assim, já tivemos, vamos lembrar de alguns, você me lembra dos outros? Tivemos Gasly, Kvyat, Max Verstappen, quem mais? Tsunoda, dentre tantos outros. Quem? Albon. De Vries, atual. Desses aí que você teve a oportunidade de conhecer alguns deles, falar, qual que é o que foi mais simpático aí para você? Assim, eles passam muito assim, eles não ficam muito tempo no escritório, porque eles também têm uma agenda que vem para cá, depois já vai para o simulador lá na Inglaterra e já vai para a corrida, enfim. Digamos, o Tsunoda, ele é um cara bem engraçado. Ele é bem um molecão, assim. Você olha para ele, você não consegue imaginar, né? Porque ele é um molecão, ele é bem engraçado. Então, quando eles passam, assim, a gente bate um papo, fala, pô, vamos aí, próxima corrida, pé embaixo, né? Tenta dar uma força para eles. Mas eles têm uma agenda muito corrida também. Eles quase nunca estão aqui. Eles vêm para cá, fazem a entrevista, fazem o que tem que fazer com o engenheiro, depois já vão embora, por exemplo. Posso perguntar? Uma coisa que... Pode falar. Opa, desculpa, mas uma curiosidade que o pessoal pergunta muito é do carro. O carro quase nunca está na fábrica. O pessoal pergunta, mas e aí o carro, você pode entrar no carro, não sei o quê. O carro quase nunca está aqui. Depois que você terminou de construir o carro, você só vai ver ele na festa de Natal no fim do ano, praticamente. Nossa! Tá sempre viajando, né? Tá sempre viajando. Tem algumas oportunidades durante o ano em que o carro volta para a fábrica. Às vezes tem, por exemplo, o período de férias, em agosto, e aí tá lá. Então, sempre que o carro tá aqui, eu subo lá na oficina, olho ele, fico lá admirando um pouco o carro. Alguém tem período de férias, traduzindo não tem, viu? Já vale deixar esse toque aqui, traduzindo jamais tem período de férias. A gente vai direto até o último... Sol a sol. Até depois da corrida, aliás. Até depois da última corrida a gente tá aqui. Ô Pedro, mas por exemplo, você falou ali que tem um contato, né, com os pilotos. Já calhou um dia, não precisa falar nome não, mas o cara chegar e falar alguma coisa do carro, alguma peça do carro, você fala, filho, senta aqui, deixa eu te explicar como é que funciona direitinho essa história. Já teve um bate-papo assim do cara talvez querer empurrar alguma situação, esse carro tá desse jeito aí, tem que arrumar tal peça, aí você fala, não é bem isso. Tem uns papos assim sincerões, não? Tem, assim, comigo não diretamente, porque eu faço digamos, análise estrutural, então provavelmente o piloto só vai vir falar comigo se acontecer alguma coisa, algum problema, quebrar alguma coisa. Mas tem bastante com o engenheiro assim, de performance, que às vezes o piloto dá um feedback e os dados a telemetria do carro está mostrando outra coisa, né? Então, às vezes rola um pouco ou às vezes um piloto que é novo chega no time e aí, porque lá na outra equipe eles faziam desse jeito, não sei o quê. Então, tem um pouco disso, né? Que muitas vezes, obviamente, o piloto tem razão, porque no fim das contas você tem que fazer o carro do jeito melhor que é para o piloto dirigir, né? Não adianta você fazer um carro que depois o piloto não consegue tirar o máximo da performance do carro. Então, você tenta, obviamente, sempre
escutar e tentar fazer o máximo possível para deixar o piloto mais confortável possível no carro. Mas tem uma relação, assim, digamos, não é só amor e flores, digamos assim, entre o piloto e o engenheiro de performance. Imagino. E Pedro, você falou que todos os departamentos, ou quase todos, se eu entendi certo, ficam no mesmo ambiente, no mesmo ambiente. Qual que é o departamento com mais pessoas? Porque a gente, né, sempre fala muito aerodinâmica da Fórmula 1, é uma das coisas mais importantes, não é a única coisa importante, mas é o que mais é desenvolvido normalmente ao longo de uma temporada. O departamento de aerodinâmica é o maior dentro de uma equipe de Fórmula 1? O departamento de aerodinâmica, eu acho que é o maior, assim, em número exato de pessoas, porque o escritório técnico ele é bem grande, o Design Ops, mas acho que como departamento aerodinâmica é o maior. Na AlphaTauri, o nosso departamento de aerodinâmica, ele é na Inglaterra, em Bicester. Então, tem um escritório só de aerodinâmica lá na Inglaterra, e o túnel de vento também é lá na Inglaterra, que é o mesmo da Red Bull, então por isso que o escritório é lá na Inglaterra. Mas é um departamento bem grande, porque você tem os engenheiros de simulação, que fazem as simulações no computador, no CFD, e você tem os engenheiros que trabalham no túnel de vento. Então, digamos assim, é um departamento bem grande. E você tem todos os técnicos, digamos assim, que montam e desmontam um modelo que vai dentro da galeria, né, do túnel de vento. Então, digamos, quando você vai atualizar o carro, alguém tem que produzir a peça em escala para você colocar dentro do túnel de vento e analisar o carro. Então, tem que ter alguém que faz só isso daí. Aí você tem alguém que faz só simulação aerodinâmica, você tem engenheiro só para medir a performance do carro na pista, que também não é fácil, porque depois você tem que tentar fazer correlação, entender se na pista o carro está se comportando do mesmo jeito que você está simulando ele. Então, é um departamento bem grande. E deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. Eu também Opa, tenho. desculpa. Meu Deus do céu, Pedro. Vem pra cá sentar com a gente aqui para ficar conversando até amanhã. Olha só o tanto de coisa que precisa ser feito para criar o carro. É verdade. Olha quantas pessoas trabalham para esse carro sair do papel e de fato ir para uma pista. Aí, Pedro, a gente sempre tem aquela discussão, dependendo da corrida, que o piloto adversário chega perto do carro para dar aquela analisada, para dar aquela conferida. A gente já sabe que é proibido tocar, porque rola até uma multa, toca no bolso, é complicado. Neste momento, você que é engenheiro, agora estou falando com uma autoridade, Agora sim. você que é engenheiro, tem como o piloto descobrir alguma coisa só olhando? Ou tocando, né? Ou tocando? Eu tô só tocando de ladinho assim. É possível? Então, praticamente não. O piloto ele vai dar uma olhada, mas eu acho que é mais por curiosidade, porque ele saindo lá, ele vê os carros e consegue ver que um é diferente do outro, né? Mas é uma coisa tão rápida que ele não tem nem o tempo de conseguir ver todos os detalhes, né? Então, o que você faz na Fórmula 1, todos os times fazem, cada time tem um fotógrafo que vai estar lá na pista durante todo o fim de semana e vai estar tirando foto de todos os outros carros Tem num paparazzi. zoom no máximo para tentar Espionagem. pegar todos os detalhes dos outros carros. E então, todos os times estão olhando o que os outros estão fazendo o tempo inteiro. Pode acontecer que às vezes o piloto dá uma olhada e fala, eu vi alguma coisa, principalmente se for, não sei, dentro do interior do carro, do cockpit, que é uma coisa que é difícil de você conseguir do fotógrafo tirar uma foto, pode até ser. Mas 90% das vezes, digamos assim, os times já sabem bem antes do piloto quais são as diferenças entre os carros.